Bom, hoje, quarta-feira, 15 de abril, nós temos a oportunidade especial de ouvir um querido irmão jovem da nossa igreja, que há algum tempo já tem muito abençoado os nossos ministérios da juventude, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo. Quero convidar então o nosso querido Vinícius Barreto. Vem para cá, Vinícius. Vinícius, que é casado com a Regina, pai da Alice e do Nicolas, não é? Meu querido amigo, temos estudado juntos. Vinícius é um apaixonado por teologia, um rapaz assim bastante interessado em aprender mais do Senhor, e tem uma palavra muito abençoada sempre que pode. Tem servido a Deus aqui através da nossa juventude, e hoje ele vai ministrar para a nossa igreja, não é? E eu estou assim ansioso para ouvi-lo. Tenho certeza que Deus falará através do Vinícius. Quero que você me ajude agora em oração por este irmão, pedindo que o Senhor o capacite para que ele fale tão somente aquilo que vem do Senhor para nós nessa noite. Pai de amor, muito obrigado por tudo que nós já vimos, ouvimos e cantamos ao Senhor também nessa noite. Isso faz parte do nosso culto ao Senhor. Nós que somos adoradores imperfeitos, mas queremos cada dia mais fazer aquilo que agrade em primeiro lugar o coração do Senhor. Este culto é para o Senhor, assim como também será esta ministração da mensagem, da sua palavra, que o Vinícius fará nesse momento. Pedimos que o Senhor abençoe o teu servo, que o Senhor capacite, que o teu Espírito tenha livre comunicação com ele, e que seus lábios falem da parte do Senhor, abençoando cada irmão, cada irmã, cada amigo que está acompanhando agora, ou talvez uma reprise dessa mensagem, não importa. Que aqueles que o Senhor deseja ministrar nessa noite estejam de ouvidos e corações abertos para a palavra do Senhor. Usa o Vinícius, teu servo, oramos por ele em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos da Conexão Primeira Igreja Batista de Santo André. Gostaria de abrir junto com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo de número 21. Eu queria já pedir a liberdade do irmão, se o irmão tiver disponibilidade, se o irmão puder, pelo amor de Deus, puder permanecer, eu agradeço em nome de Jesus. Eu vou te ser sincero, se me chamar para pregar segunda eu vou. Então eu imagino que quem toca, quer tocar sempre que pode. Glórias a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos o livro de João, capítulo de número 21. Acredito que um texto muito conhecido dos irmãos. João 21, versículo de número 1. E assim a gente permanece um pouquinho para frente. Vou colocar na tela, João 21, 1. E a gente não vai passar? Em nome de Jesus. Quantos irmãos acham na sua Bíblia e na sua casa? João 21, 1. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo, disse isso. Vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes.
Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém. Gostaria de orar por essa palavra. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu gostaria de te pedir que esta palavra pudesse encontrar um solo fértil nessa noite, Senhor. Que ela não encontre, meu Deus, um coração como de rochas, a ponto de que essa semente venha a cair e ela seja trucidada pelo solo, Deus. Eu te peço neste momento que essa semente encontre um solo fértil, que ela possa, meu Deus, gerar raízes, gerar um caule, dar folhas e muitos frutos, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, que sou o mensageiro da Tua palavra nessa noite. Mas mais importante, Senhor, toca na vida daqueles que o Senhor tem de tocar nessa noite. Eu sei que a situação não é simples e o mundo que vivemos não existe mais certezas. Mas eu creio que a certeza ainda vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, fala conosco nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Não quero me demorar e já iniciar na palavra. Essa palavra que acabamos de ler nos mostra claramente um ato de alguns homens que andaram e agora precisam novamente de uma liderança. E o nome que eu poderia dar a essa mensagem nessa noite, se alguém visa ter um tema, era voltando ao normal. Então o que eu quero te dizer é, muitos hoje clamam, preciso voltar ao normal. Eu preciso que a situação volte ao normal. Eu preciso que os meus dias voltem ao normal. E eu quero que Deus fale contigo em nome de Jesus nessa noite, neste tema. Neste versículo nós vemos que Pedro, que é quem é mais relatado na passagem, diz, vou pescar. E quando ele diz vou pescar, pega todas as redes que possuía, pega o seu barco, que possivelmente estava à beira da praia, e vai fazer o que já era de costume se fazer antes de conhecer o Mestre. Então nessa passagem mostra claramente o que muitos já devem ter pregado e que você já deve ter ouvido de muitos, voltando aos seus costumes. Pedro e os seus discípulos, nesta passagem, mostra que estavam voltando àquilo que Jesus disse que eles não mais fariam, que seria pescar peixes. Agora era a hora de pescar homens. Então Pedro fala, agora está na hora de voltar ao normal. O mestre se foi e agora é a hora de buscar o nosso sustento novamente. É natural, precisamos viver, precisamos comer, precisamos trabalhar. E com isso vem o tema da mensagem, voltando ao normal. Nota-se que nesta palavra precisa-se e falta um mestre. Todo aquele que anda do lado de alguém que é uma grande referência, sente falta quando essa pessoa lhe falta. Sente saudade quando essa pessoa não está do lado. Perde-se a referência quando essa pessoa não está mais do seu lado. Então nota-se nessa passagem de que os discípulos, em alguma forma, se esquecem daquela mensagem simples que Jesus havia passado a eles há muito tempo atrás. E é notório que nos dias de hoje isso acontece demais. O acesso à informação é muito grande. Em quantos momentos ouvimos uma palavra no domingo, mas na segunda-feira perdemos a referência. Perdemos o nosso modo de andar, perdemos o modo de enxergar. Nada existe mais do que foi falado no domingo. Choramos, oramos, nos ajoelhamos, buscamos a Deus, mas na segunda, tudo volta ao normal. Então eu quero que Deus fale contigo aí dentro da sua casa nessa noite e te mostrar de que
não é hora de voltar ao normal. Eu sei que essa mensagem, essa palavra para esses tempos é chocante. E eu não estou querendo dizer absolutamente de que não é a hora de você voltar a trabalhar, não é a hora de você voltar a ganhar o seu sustento, não é a hora de você voltar a estudar. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer para um nível espiritual nessa noite. O nível material é notório, a qualquer momento vai retornar. Mas e o nível espiritual? Eu gostaria de te dizer uma coisa: sentir a Deus na igreja é muito bom. Adorar a Deus e sentir o nosso corpo se arrepiar inteiro quando Deus fala com a gente é muito gostoso. Mas o melhor é quando nós sentimos o Senhor lá no secreto, dentro do nosso quarto, fechado dentro da nossa casa, falando: Senhor, eu não aguento mais. Deus, a minha situação não muda. Senhor, agora com essa crise diz que o desemprego vai explodir. Deus, o que vai acontecer? Bom é agora, sem multidão, sem ter pessoas para olharem para nós, até porque hoje em dia é assim, né? Levanta a mão, tá ruim, abaixa a mão, tá ruim. Nossa, que frio. Levanta a mão, nossa, parece avivado demais. Se dá um glória, tá ruim. Se não dá glória, tá morto. Se você levanta a mão dizendo: nossa, só o Senhor, Deus fala: para que isso? Podia ter falado só por dentro. Então tudo é ruim e críticas existem para tudo. O que eu quero te dizer é: mais vale a pena buscar ao Senhor. A sua situação pode voltar ao normal amanhã. Pode ser, quem sabe, que o governador diga: a quarentena está suspensa, que é difícil de acontecer. A quarentena está suspensa e está na hora de voltar ao normal. O que eu posso te dizer é: volta ao normal. Trabalha, busque. Mas sua vida com Deus não pode mais ser normal. Se ela for normal, não está certo. Se ela for normal, tem alguma coisa errada. E é isso que eu quero te explicar. Jesus dá uma lição muito importante nesse texto. Ele fala: sem mim é fácil ser normal. Se andar sem mim é simples. É só não me olhar. É só não me buscar. Agora, quando eu estou no caminho, é difícil de permanecer normal. Jogaram as redes, jogamos. E o que pegaram? Não pegamos nada, mestre. Não pegaram os peixes? Não. Mas os peixes sumiram? Não é isso que está relatado naturalmente. Mas eu imagino que os pescadores que conhecem demais de se pescar poderiam pensar: nossa, nem um peixe. Mas a verdade é que nesse momento entra o mestre. E aquela referência que lhes faltava volta a aparecer. E aí vem uma voz de comando: lancem a rede para o lado direito. E o que eu posso te dizer é: está lançando a rede do lado errado? Não está na hora de você ficar pensando em voltar à sua vida normal. Está na hora de você falar: Deus, me mostra o que o Senhor quer fazer de sobrenatural nesses dias. Me mostra o que o Senhor quer fazer para mudar o meu eu nesses dias. É dia que nós temos tempo livre. É dia que temos tempo de pensar em tudo. E aí a gente se depara com o seguinte: passamos um dia inteiro. E quando passamos o dia inteiro não buscamos. Quando passamos um dia inteiro não oramos. Quando passamos um dia inteiro não jejuamos. Quando passamos um dia inteiro não lemos. E não buscamos a Deus. E quando você encosta a sua cabeça no travesseiro, você diz: nossa, que decepção. Poderia ter orado. Poderia ter buscado. Poderia ter feito várias coisas, mas não fiz. Eu sei que esse sentimento na sua mente hoje, filho, eu sei que esse sentimento na sua mente hoje, filha, não é diferente do meu. Quando fazemos pouco ou nada dentro dessa quarentena, parece que dentro de nós há um luto muito grande. E eu quero te dizer: isso é Deus falando com você. Deus quer tirar você do normal. Deus quer tirar você do cotidiano. Você passou o dia inteiro comendo, bebendo, se exercitando, quem sabe, mas depois volta a dormir. Não, Ele quer te mostrar algo que você nem conseguiu enxergar ainda. Parece que você lança a rede e nada sai, não é verdade? Lança a rede e não acontece nada. Manda o currículo nesses dias, imagina, quem vai me contratar? Peço a Deus uma ajuda, nada acontece. O que eu posso te dizer é: está lançando a rede errado, filho. Está na hora de você lançar a rede com a orientação de Jesus. Não foi porque lançou a rede do lado direito. Podia lançar do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás. Quem sabe já não tivessem feito isso.
O que muda a situação é a palavra. A palavra do Mestre fez a diferença. Busque a palavra de Deus nesses dias. Está na hora de você se entregar por tudo, ou se entregar totalmente a Deus. Chega do normal. Quando Cristo entra na sua vida de forma total, chega de viver o normal. E aqui eu consigo ver o exemplo de Moisés. Voltando um pouco no texto bíblico, lá em Êxodo 33, nós vemos de que quando Moisés leva o povo até a terra prometida, o Senhor diz: vou mandar um anjo para você. Manda um anjo e o anjo encaminha vocês e até vocês chegarem no local já é suficiente. Moisés diz: para mim não serve mais. Por que não? Porque agora eu te conheci, Senhor. E quando eu te conheci, eu quero andar contigo dia e noite e dia. Não adianta mandar representante. Não adianta mandar alguém falar ou alguém... Não, Senhor, eu quero falar e ouvir diretamente do Senhor. Não quero mais viver o normal, não quero mais viver a mesma, não quero só andar por um caminho, Senhor, até chegar no local. Isso todos fazem. Em vão caminhamos se andarmos sozinhos. Mas Moisés pede: Senhor, vem comigo. E se o Senhor não for pessoalmente comigo, eu não irei mais. Então o que eu quero te dizer é: foge do normal. O normal é simples demais para você. Deus quer te mostrar algo que você nunca conseguiu enxergar nesses dias. Mas é dia de desânimo, é verdade. Mas é dia de dificuldade, é verdade. Fácil seria buscar a Deus na bonança. Fácil seria buscar a Deus onde temos tudo, não é verdade? Mas é aí que não buscamos. Billy Graham dizia: mais fácil é buscar a Deus em meio às guerras, porque é aí que precisamos de Deus. Seria bom se houvessem guerras todos os dias, é isso que ele dizia. Porque se houvessem guerras todos os dias, a nossa comunhão com Deus seria cada vez mais próxima. Eu não quero que aconteça nenhuma guerra, mas faz sentido, até porque quanto mais temos, menos procuramos ao Senhor. E pode ser que os discípulos andavam tanto com o Mestre, que quando faltou, perdeu naturalmente a sua referência. E é interessante de que voltar ao normal é algo que parece normal. Mas será que se nós enxergarmos melhor a palavra de Deus, um gigante batalhar com um menino é normal? Eu vejo um menino que pastoreava as ovelhas do seu pai, chamado por Deus para ir batalhar contra um gigante. Se o povo disser que não há possibilidade, se o rei se acovardar, o que faremos? O que faremos? O Senhor nos chamou no meio do improvável. Eu não tenho grandes estudos, não tenho grandes faculdades, mas o Senhor me chamou para pegar a palavra dele, para não ser normal, para não ser simples. Eu vim de um ministério para congregar aqui na nossa igreja, a primeira igreja batista de Santo André. Tive a oportunidade de viajar a alguns locais, tive a oportunidade de morar um pouco tempo fora, tive a oportunidade de pastorear uma igreja fora. E o interessante é, vivi dentro de um ministério onde comecei a ter notoriedade. Até que Deus me chamou e disse: agora vai congregar lá na primeira batista de Santo André. Mas Senhor, lá ninguém me conhece. Primeira Batista de Santo André. Mas Senhor, lá eu não sou ninguém. É lá que eu quero que você congregue agora. Mas Senhor, lá meu ministério vai morrer. E é isso que eu pensava. E o que Deus falou comigo é: não te chamei para o normal. Quando sentei num dos bancos lá do fundo da igreja, passei por alguns períodos dentro do banco, sem problema algum. Muitas vezes vale mais a pena estarmos sentados no banco e irmos até o céu do que ficarmos com problemas simples, preocupados de como vamos fazer, de como vamos pregar, de como vamos orar, de como vamos cantar. Não, nosso alvo continua sendo a cruz, nosso alvo continua sendo a nossa salvação. O que eu quero te dizer é: estive sentado durante um bom período, não fiz propaganda com ninguém, e o que eu aprendi em todo o meu período é: para você ter algum tipo de conhecimento, para você poder
fazer alguma coisa, você precisa ter influências. Você precisa conhecer pessoas, você precisa ter padrinhos. Não adianta você querer simplesmente servir a Deus sem você ter grandes influências, sem você ter grandes relacionamentos. E até que Deus falou: vem para a primeira. Amém, Senhor. Sentado naquele banco, não conto essa história para quase ninguém, minha esposa conhece essa história. Sentado naquele banco, o pastor dessa igreja me chamou e falou: ouvi falar que você prega. Verdade, pastor. Pode pregar num culto lá dos jovens? Posso, pastor. Então vai lá. Preguei no culto dos jovens. Deus me abençoou. Continuei frequentando a igreja. Tive outras oportunidades. E então tive a oportunidade de morar fora do país um pouquinho mais. Quando voltei para cá, voltei quebrado, porque acreditava que lá era o lugar para eu ficar. Mas voltei para cá feliz, sabendo que o Senhor estava na frente. O Senhor falou comigo: volta. E eu vim com coragem. O que eu quero te dizer é: parece que nós estamos vivendo tudo o que é normal. Mas quando eu voltei, teve algo interessante. Tive a oportunidade de ministrar algumas vezes entre alguns cultos de jovens. E aí, retornei. Quando retornei, falei: agora acabou de vez, não tem mais jeito. E eu lembro que a minha esposa vendeu um celular para um tio dela. Quando vendeu esse celular, ela entregou para mim e falou: entrega lá na igreja tal. Não era a nossa igreja, entrega em outra igreja. Dá para ele, recebe o valor e você vai. Depois eu falei: mas eu falei para o seu tio que eu não vou mais lá na igreja. Eu não disse que eu ia lá. Não, mas ele me disse que você ia lá. Tudo bem, então eu vou. Não queria ir naquele dia na igreja, porque tem dia que a gente está assim, infelizmente, com vontade de ficar em casa. Mas Deus quer nos tirar do normal, quer nos tirar do simples, viver como se fosse qualquer dia. Não. Então eu fui àquele culto. Quando fui no culto, entreguei o celular para o tio da minha esposa. E quando eu entreguei, ele falou: fica para o culto. Eu falei: não, eu vou para casa. Não, fica para o culto. Já avisei para o pessoal que você ia ficar. Fico. Sentei, fiquei na minha. Passou-se o culto, o pregador ministrando. E eu falei: quando eu terminar, vou para casa. Deus abençoe. E é isso. O pregador se levantou e disse: Vinícius, você já viajou para o exterior, né? Já sim. Eu vou te dizer uma coisa. Você acha que aquela viagem que você fez foi só ela, não é verdade? Foi. Mas Deus quer fazer com que você viaje para outros lugares. Quer fazer com que você viva outras experiências. Porque o normal, Vinícius, o corriqueiro, é você se abater quando você volta de algum lugar que você tinha sonhos, não é verdade? Mas Deus está mostrando que por conta da sua obediência, de querer viver a vontade dEle, Ele vai fazer algo que você nem imaginava que iria fazer. Ele vai te levar para lugares que você nem imaginava que você iria. Sabe por quê? Obediência. Está na hora de obedecermos a Deus. Deus quer falar contigo nas madrugadas. Deus quer que você se levante dentro da sua casa como uma pilastra do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer como determinado pelo Senhor. Mas ninguém vai conseguir me ver. Quem disse que alguém tem que te ver? Mas ninguém vai conseguir me enxergar. Quem disse que alguém tem que te enxergar? O Mestre te chama. Está na hora de você se levantar. Mas se levanta com a vontade de servir a Deus de forma inabalável. Não é mais tempo de titubearmos. Não é mais tempo de pensar: será? Não, está na hora de servirmos com intrepidez. E eu me lembro que quando eu voltei, já estava com essa palavra, fui conversar com o pastor. E eu falei: pastor, o meu sonho é servir a Deus. E ele falou: eu acredito no seu sonho. Vamos orar por isso. Não desista dos seus sonhos. Busque a Deus de todo o seu coração. Pode ser que voltar ao normal seja bom para você, mas Deus quer te enxergar de forma diferente, ou que você enxergue Ele de forma diferente. Vem,
Vem servir a Deus de forma que você nunca serviu. Mas dentro da minha casa, sim, ore a Deus, busque a Deus, fale com a sua esposa, fale com o seu esposo, ganhe a sua casa para o Senhor, ganhe a sua família para Deus. Chega de mesmice, chega de tudo que não, agora é câncer, puxa vida, câncer é difícil, hein? Não, o Senhor vai te curar em nome de Jesus. Essa tem que ser a nossa palavra para esses dias. Pegou Covid? Foi Covid nesses últimos dias, se entrar é difícil porque as UTIs estão enchendo. Não, pode ser que você tenha aqui, porque é ideal que você vá no médico e faça seu diagnóstico, mas eu já te digo antes, o Senhor há de te curar em nome de Jesus, porque se Ele quiser fazer, Ele tem poder para fazer. O que eu posso te dizer é, muitos vão te querer puxar para o normal, vão querer puxar você para o que há dentro desta terra. Não, mas dentro da terra que diz que o câncer é incurável, dentro da terra que diz que não existe ainda remédio para se curar do Covid, não é verdade? É verdade, então é complicado, como é que a gente vai orar por isso? Não, eu conheço um Deus que quando diz, quantos peixes e quantos pães tem aí? Tem pouco, Senhor, não vamos conseguir alimentar multidão nenhuma. Não consegue? Não, é porque vocês estão vivendo no normal. O normal é simples, o normal é isso, tudo que a gente enxerga é o que a gente tem. Eu quero te mandar seguir o sobrenatural hoje, filha. Você não consegue ver mais, não é verdade? Você enxerga os 4 cantos da sua casa e são paredes brancas que não tem mais graça nenhuma, não é verdade? Pois então agora está na hora de fechar os olhos, de se entregar para Deus. Chega de viver o normal. Vocês estão vivendo no normal, tem só peixes e pães, poucos para não alimentar quase ninguém, pois eu vou multiplicar, para que haja provisão para todos. Então o que eu posso te dizer é, eu creio que Deus é poderosíssimo, a ponto de dizimar essa doença da terra. Eu creio que Deus tem o poder para fazer com que isso, como se amanhã simplesmente, isso nem existisse mais. E pode ser que muitos digam, nossa, mas do nada aconteceu. Não, eu posso te dizer, foi Deus. Nós estamos querendo viver o sobrenatural. Então o que eu te encorajo nessa noite é, escreve aí, não volte ao normal. Não é hora de voltarmos ao normal, pode voltar ao trabalho, mas volte cheio de Deus. Certa vez eu ouvi, quando estamos no culto, damos a mão para Jesus, mas quando saímos do culto, damos a mão para a realidade. Não, pode ser que quando saímos de casa, tenhamos que dar a mão para a realidade, mas na minha outra mão, vou estar de mãos dadas com Cristo. Você precisa se lembrar disso, não importa onde você esteja. Mas hoje eu estou assistindo o culto do leito de hospital, Vinícius. O que eu posso te dizer é, dá a mão para Jesus hoje. Deus quer te mostrar o que Ele pode fazer e não o que você consegue ver. Se você consegue ver é simples. Se você consegue ver, todo mundo consegue ver. Deus quer te ensinar a caminhar sobre as águas. Vem. Eu quero te convidar nessa noite a servir a Deus de forma intrépida, sem pensar e olhar de um lado para o outro. E eu quero te falar uma coisa. De repente, a Disney não tem mais magia. De repente, Paris não tem mais romantismo. De repente, a Espanha não tem mais as touradas e nem é um local de danças. A Itália não pode mais servir os seus pratos belíssimos. A China não consegue mais ter a mesma produção que tinha antes. As ruas, de repente, ficaram sem ninguém ou com poucas pessoas nas ruas. Mas o que eu posso te dizer é, ainda existe um Deus que anda por estas ruas, buscando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As ruas estão vazias, Vinícius, é verdade. O seu coração tem que estar cheio. Mas não existe mais ninguém, não existe mais produção, é verdade. Dentro de nós, Deus quer produzir frutos com abundância. Está na hora de você se render. Chega de ficar emborrado, falando, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para você. Chega de mesmice. Chega de apatia. Deus quer levantar um povo que diz, está na hora de anunciarmos a Cristo. E eu quero te dizer uma coisa simples para finalizar essa palavra. Lembre-se, não volte ao normal. Escreva isso na sua agenda, onde você estiver.
no celular, quem sabe, faz uma hashtag, não volte ao normal. O que eu posso te dizer é, Deus quer te chamar unicamente, assim como Pedro queria voltar ao normal. E o Senhor mostra, eu tenho o sobrenatural para você. O normal é simples, eu quero te fazer viver o sobrenatural. Então, eu posso te dizer, muitos estão pensando, e eu vi um bannerzinho esses dias dizendo, o diabo fechou as igrejas, e aí Deus, na figura de Cristo, diz, mas eu criei uma igreja em cada casa. Eu vou te dizer mais, tá? Porque eu acredito que é assim, se nós somos espírito e não carne, nós temos que pensar mais como espírito do que como carne. Se está na hora de você pensar mais como carne, eu vou te convidar a pensar mais como espírito, até porque quem é espírito fala como espírito, e quem é carne fala como carne, ou fica como a carne. O que eu quero te dizer é, eu creio que nestes dias há de haver um grande avivamento na nossa nação e no mundo. E eu vou te dizer como. Tem pessoas que não acreditam em Deus e estão sendo usadas por Deus nesses últimos dias. Sabe como é que eu posso te dizer? O seguinte, tem gente que diz, perdeu-se o controle da doença. Deus nunca perdeu o controle, e eu já vi essa mensagem ser pregada aqui nesses dias. Deus nunca perdeu o controle. O que eu quero te mostrar é, médicos que não acreditam em Deus, vocês vão ser usados por Deus para serem cura para aqueles que estão aí na UTI. Crentes que estão dentro da UTI, vocês vão ser usados por Deus para ganhar esses médicos que não acreditam no Senhor. Enfermeiros e enfermeiras que podem não, quem sabe não podem acreditar, que não acreditam em Deus. Eu quero te dizer uma coisa, vocês vão ser usados por Deus nesses dias para curar aqueles que vocês não conhecem. Eu posso te dizer, Deus nunca perdeu o controle de nada, e Ele está agindo por intermédio daqueles que não são, para confundir os que são. Mas Vinícius, você acredita que isso está acontecendo? Claro, eu acredito no espiritual. Então eu acredito que Deus parece que está agora mudando o tabuleiro das coisas. Parece que o inimigo cercou a todos dizendo, agora eu peguei a todos e tranquei todos eles dentro de casa, e Deus disse, eu estou nos hospitais para curar aqueles que precisam. Vou usar aqueles que não são para confundir os que são. Vou usar você que está dentro de casa para libertar aqueles que estão fora, que seja por através de uma chamada, através de uma mensagem, não importa. Deus quer te usar para que Ele possa ser entronizado em glória e glorificado através da sua vida. Então nessa noite, através dessa palavra, eu quero te encorajar, não volte ao normal. Os soldados americanos voltam para casa durante a guerra, para que eles possam ver por quem eles estão lutando. Você está dentro de casa, né? Você não pode ficar saindo de casa. Eu só estou aqui hoje porque fui convidado. Os soldados precisam saber por quem estão lutando, não podem esquecer por quem estão lutando. Então eu posso te dizer, mais de 200 mil pessoas já foram curadas do Covid-19, e eu acredito que foi Deus que ajudou a curá-las. Então o que eu posso te dizer é, o soldado precisa saber o que acontece no campo de batalha. Porque você ficou em casa, porque você orou, porque você buscou a Deus, pessoas estão sendo curadas. Porque você orou, porque você buscou a Deus, pessoas estão sendo libertas. Ainda que não estejamos no movimento externo, que não existem pessoas nas praças pregando o evangelho, existem pessoas dentro de casa buscando. Não volte ao normal. Está na hora de se apegar ao sobrenatural de Deus. Então eu te convido nessa noite, aceite não voltar ao normal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. O Senhor é tão bom, Deus. Neste momento eu gostaria de te pedir que mesmo no momento de adversidade, nos dê Santo André para o Senhor, Deus. No momento de dificuldade, Senhor, eu te peço que a nossa cidade conheça o único
e suficiente Salvador de suas almas, Jesus. Então, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nos usa para ganharmos Santo André, e que Santo André possa dizer: só o Senhor é Deus. Eu gostaria de te pedir mais, Senhor, neste momento, nos dê o estado de São Paulo, Senhor, porque eu acredito que o Senhor pode fazer um grande avivamento e nos usar para isso. Então, em nome de Jesus, nos dá o nosso estado, Senhor. Eu quero que o Senhor ganhe essas pessoas, e assim como uma notícia que não conseguimos conter, essa é a notícia da sua salvação. E eu vou além, Senhor, nos dá o Brasil. Eu quero o Brasil para a tua presença, Deus. Que em nome de Jesus as autoridades estejam voltadas a ti, e que em nome de Jesus todos aqueles que estão, meu Pai, neste momento clamando ao Senhor, sintam a tua presença dentro da sua casa, para que de forma intrépida, para que de forma confiante, de forma esperançosa, lembre-se que nós não voltaremos ao normal. O normal é ruim para nós, Senhor. Nós queremos viver o sobrenatural e só pode ser vivido com o Senhor. Nos dá as nações para a tua presença, Senhor. Nos dá nações na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Vinícius, por essa palavra. E nós gostaríamos